Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Na semana passada, nós começamos a ver as pragas do Egito. Esse estudo tem o objetivo de lhe dar a certeza de vida eterna. Todos nós nascemos com uma certeza, logo que nós tomamos consciência da vida, nós temos certeza de que iremos morrer. A morte é uma certeza que todo ser humano tem, mas Deus quer nos dar outra certeza. Ele quer nos dar a certeza de vida eterna. Foi por isso que Ele deixou a Bíblia. Foi por isso que Ele usou homens para escrever a palavra de Deus. E nós vimos que Deus criou o homem perfeito. O homem não tinha pecado nenhum. Porém, o homem ignorou a ordem de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu dela. Por isso ele pecou e foi separado de Deus. O homem morreu espiritualmente. O homem está separado de Deus. Morte significa separação. E nós temos visto isso na palavra de Deus. Porém, Deus, na sua misericórdia e no seu grande amor, providenciou a maneira de salvar o homem. Ele prometeu a Adão e Eva que enviaria um inocente para morrer no lugar do culpado. Alguém que viria e esmagaria o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Alguém que destruiria o poder do pecado. Alguém que destruiria a morte, para nos dar então a vida eterna. E é nessa jornada que nós estamos. Deus então agora chamou uma nação, a nação de Israel. E eles estão no Egito, foram para lá no período que houve uma fome, levados por José. Foram escravizados por um rei que não conhecia José. E agora Deus usa Moisés, um menino que deveria ter morrido no rio Nilo por conta do decreto de Faraó, para que todos os homens, todos os meninos que nascessem fossem jogados ao rio Nilo para morrerem afogados ou comidos por crocodilo, pois esse Faraó temia que os israelitas se juntassem aos inimigos do Egito e tomassem conta do país. E Deus chama então esse menino, que foi protegido por Deus e criado pela sua mãe até uma certa idade, depois se tornou um príncipe do Egito, porque a filha de Faraó adotou ele. Ele acaba se envolvendo numa briga séria. Ele mata um egípcio, esconde ele na areia. E no dia seguinte ele resolve intervir na briga entre dois israelitas. E eles então dizem: olha, você acha que vai fazer a mesma coisa que fez com o egípcio? Ele achava que ninguém tinha visto o que ele tinha feito com um capataz egípcio. Ele foge e acaba se casando com uma moça e passa 40 anos no deserto apacentando as ovelhas do sogro dele, Jetro. Quando num belo dia ele vê sobre um monte um arbusto pegando fogo que não se consumia, ele vai até lá e Deus o envia para salvar o povo de Israel. Não era uma missão fácil retornar para um país onde ele tinha sido sentenciado à morte e teve que fugir. E Deus então resolve mostrar a sua força para o faraó da época com todas as pragas do Egito, que nós vimos na lição passada, e você pode conferir no nosso canal do YouTube, Proclame o Evangelho. Entra lá e digita isso no pesquisar do YouTube e você encontrará o canal Proclame o Evangelho. Inscreva-se e você poderá então ali olhar todos os outros estudos que nós fizemos até aqui. E no sábado passado nós paramos na última praga. A 9ª praga foi a praga das trevas, em que nós vimos que Deus também estava fazendo distinção entre o povo de Israel e o povo do Egito. No Egito houve 3 dias de
trevas densas que o povo podia apalpar. Mas aonde habitavam os israelitas, na terra de Gósen, havia luz. Essa é uma diferença crucial. Aqueles que creem, aqueles que temem a Deus, que procuram confiar em Deus, luz. Aqueles que não creem, trevas, escuridão. Depois dessa praga, virá a última praga. Nós estamos no livro de Êxodo, no capítulo 11. Êxodo, capítulo 11, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Querido ouvinte, Deus deixa claro para Moisés: essa é a última. Nós vamos acabar com essa batalha, com essa guerra. E Ele não só vai deixar vocês ir, como Ele vai expulsar vocês. Ele vai mandar vocês embora do Egito. Essa é conhecida como a praga do primogênito. E ela relata também a primeira Páscoa. Isso mesmo, a primeira Páscoa. Páscoa significa passar por alto. No capítulo 12, olha só o que Deus faz para preparar o povo de Israel com relação a essa praga. Versículo 1 ao versículo 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Eles deveriam então, nesse primeiro mês do ano deles, que é equivalente ao nosso mês aqui, mais ou menos o mês de abril, conhecido como mês de Abib, tomar um cordeiro no 10º dia e levar junto da casa. Verso 5: o cordeiro, macho, ou cabrito, será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6: vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Primeira Páscoa, no dia 10 do mês de abril, ou no mês de Abib, no caso, um cordeiro. Manter o cordeiro até o 14º dia junto à casa para examinar se ele não tinha defeito nenhum. E aí, eles deveriam sacrificar esse cordeiro, matá-lo, tomar o sangue, passar nos umbrais da porta e comer todo o cordeiro assado aquela noite com o quê? Com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos é pão sem fermento. Ervas amargas aí, pega uma salada bem amarga que você conheça e é isso aí. Radite e por aí vai, essas saladas que o pessoal não gosta, que são amargas. Ervas amargas. Páscoa é diferente, não? A nossa Páscoa tem chocolate, tem colomba pascual que vai fermento e não pode comer carne. Diferente. Na verdade, não na minha Páscoa. Na minha Páscoa eu como carne, Mesmo na Sexta-feira Santa não tem problema nenhum. Porém, o que diz aqui é que eles comeram o quê? Um cordeiro. Não estou querendo dizer que você deva fazer isso, mas o cordeiro apontava para o Salvador, que viria, o inocente que morreria no lugar do culpado. E ele diz ainda nos versos seguintes, no verso 11, no verso 12, que eles deveriam comer aquilo ali de forma vestidos, com sapato nos pés, com as malas prontas. E esta é a Páscoa do Senhor. Olha o verso 12: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverás entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito.
Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. Então Deus dá ordem que eles deveriam fazer isso. Essa é a Páscoa de Deus. Deus enviaria um anjo da morte que passaria por cima das casas, e a casa que não tivesse sinal nas portas, nos umbrais da porta, o anjo então feriria de morte, mataria o primogênito da família. Agora, pense comigo. Muito bem. Então, o israelita resolveu, ele tinha acabado de colocar uma porta nova na sua casa, e aí Deus manda fazer isso. Ele disse, não, eu não vou sujar a porta da casa de sangue, a mulher vai me matar, vai ficar fedendo, as moscas vão encher o saco, vai incomodar demais esse negócio aqui. Então, em vez de eu pôr o sangue, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar umas plaquinhas e vou escrever assim, olha, Deus, eu sou um cara bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu vou na igreja, eu sou batizado, eu devolvo o dízimo. E ele prega essas plaquinhas então na porta. Se o anjo da morte passar por cima da casa, você acha que vai haver morte ou não? O que você acha? Deus mandou fazer o quê? Pôr plaquinhas ou passar o sangue? Deus ordenou que passasse o sangue. Haveria morte, o primogênito morreria. Mas, mesmo passando sangue, um outro israelita resolveu também colocar plaquinhas. E aí passa o anjo da morte. Morre ou não morre? Talvez você esteja confuso, não é mesmo? Morre. Não, morre. Sabe por que morre? Porque Deus mandou passar só sangue. Deus não pediu nada mais além disso. O ato de colocar as plaquinhas para dizer que é uma boa pessoa, que não fuma, que não bebe, que não matou, que não roubou, que vai na igreja tal, não resolve. Está demonstrando que não confia no que Deus falou, acha que tem que fazer algo mais. Ou é 100% de fé em Deus, ou nada. Não adianta ter 99% de fé em Deus e 1% de fé em você, não resolve. Deus quer toda a sua fé. Deus quer a sua confiança plena. Se o anjo da morte passasse, haveria morte, se não houvesse o sangue no umbral da porta. Somente o sangue. Foi isso que Deus pediu. Então Moisés e Arão chamaram todo o povo de Israel e falaram para eles fazerem isto. E eles o fizeram. Versículo 29 do capítulo 12. À meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como pedistes. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como dissestes, e ide e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando em lançá-los fora da terra, pois dizia: morreremos todos. Verso 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme as palavras de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pediu. Assim despojaram os egípcios. A guerra estava acabada. O vencedor, Deus. Israel não levantou um dedo para lutar. Foi Deus quem lutou por ele. O povo foi liberto por Deus. Viveram como escravos e agora levam os despojos, o pagamento pelo tempo que trabalharam de graça para os egípcios. Isso mesmo. Todas as casas havia um morto, aqueles que não passaram o sangue nos umbrais da porta. Aí você deve se perguntar, mas se um egípcio fizesse isso, haveria morte? Se ele passasse o sangue, se ele pegasse o cordeiro e seguisse as ordenanças que Deus deu, haveria morte na sua casa? Se o primogênito estivesse dentro? Não. Tanto é que mais para frente,
nós vemos que um monte de gente acabou saindo com Israel, outros escravos de outros povos saíram, e provavelmente estes ouviram o que Moisés e Arão falaram e o que o povo falou, porque guardar segredo isso com tanta gente como você vai ver aqui é impossível. Então os egípcios sabiam que isso ia acontecer, mas eles teimaram como nas outras pragas. Eles acreditavam que Faraó era maior do que Deus. Ele era o Deus na terra e o país deles estava destruído, e ainda assim eles acreditavam em Faraó. Parece loucura isso, não? Mas houve aqueles que sim creram, que não eram do povo de Deus e que fizeram isso. Não há isso assim declaradamente na palavra de Deus, mas mais para frente, quando o povo está no deserto, a caminho de Canaã, nós vemos que há um povo que não era o povo de Israel que seguiu junto com eles e acabam dando problema depois. Pois bem, verso 37, quanta gente saiu do Egito? Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Isso mesmo, amigo ouvinte, 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos colocar uma conta por baixo aí? Cada um tem uma esposa, 1.200.000 pessoas. Cada um tem pelo menos 2 filhos. Naquela época não tinha televisão, não tinha anticoncepcionais. Então, com certeza, pelo menos 2 filhos cada casal tinha. Vamos jogar bem por baixo. Dá quanto? 2.400.000 pessoas saindo ao mesmo tempo do Egito. É muita gente. É praticamente a grande Porto Alegre, toda a população da região metropolitana da grande Porto Alegre deixando o local. Parece cena de filme, né? Todos aqueles carros saindo por causa que vai ser destruído o local, vai ter um problema, você já assistiu. Mas aqui é de a pé, com seus animais, com seus bens, com suas carroças, com suas crianças, todo mundo saindo naquela mesma noite do Egito. Verso 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Passados 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Todos os israelitas foram embora do Egito nessa noite, depois da praga do primogênito. Lamentável é que Faraó precisou perder um filho para ouvir a Deus. Isso é lamentável. Para poder deixar o povo ir. No capítulo 13, nós vemos que o povo vai chegar até o Mar Vermelho. Verso 17. Quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois Deus disse para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Mesmo que armados para batalhas, eles eram escravos, eles não tinham treinamento, eles tinham medo, eles eram açoitados, eles eram oprimidos pelos egípcios. E Deus então leva eles para um caminho mais longo para prepará-los, porque se eles fossem direto para Canaã, eles voltariam correndo para o Egito, quando acontecessem as dificuldades. É assim, muitas vezes na nossa vida, quando nós vamos encarar algo que nós não estamos preparados. Deus nos prepara para isso. Fala que eles, no capítulo 14, eles vão chegar até o Mar Vermelho, mas Faraó resolve ir atrás deles. E isso nós iremos ver na semana que vem, quando Faraó vai até o povo do Egito, atrás deles, o povo de Israel, vai atrás deles e eles têm um grave problema. Olha só, verso 9: perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos, do capítulo 14 de Êxodo. Verso 9: perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Sefom. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Situação aqui: Faraó atrás, eles estão no meio de um vale, de um lado montanha, do outro lado outra montanha, outro morro, não tem como escapar, e na frente o mar.
E agora, o que faz? O que fazer quando nós estamos cercados? Como diz o ditado, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Existe uma saída. A saída foi clamar ao Senhor. Quando as coisas não têm saída, a melhor coisa que nós temos que fazer é olhar para o alto e pedir ao Senhor ajuda. Talvez seja isso que você está precisando. Talvez seja isso que muitas vezes eu preciso. Quando não há saída, a melhor coisa é clamar por socorro ao Senhor. Não se esqueça disso. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.